Olá, quinto ano! Tudo bem com vocês? Meu nome é Isabela Moreira, eu sou a sua professora de ciências. Vem comigo para a gente saber qual é o tema da nossa aula de hoje. O tema da nossa aula de hoje é tratamento de água e uso consciente. Na aula de hoje, nós iremos selecionar argumentos que justifiquem a importância da cobertura vegetal para a manutenção do ciclo da água, a conservação dos solos, dos cursos de água e da qualidade do ar atmosférico. Vamos também reconhecer a importância da manutenção da cobertura vegetal para o ciclo da água, na preservação dos solos, dos cursos de água e da qualidade do ar atmosférico. Relembrando, então, alguns pontos importantes da nossa aula passada. Qual a disponibilidade da água no ambiente? Então, o que a gente sabe disso? Que a maior parte da água que nós temos disponível no planeta, ela é salgada. Vejam aqui comigo, essa representação aqui a gente chama de gráfico. A maior parte, que é essa parte azul clara, ela está representando a água salgada. Isso corresponde a 97,5% da nossa água. Os outros, a menor parte, que é o 2,5%, ela é de água doce. Então, quando a gente pensa no nosso planeta, tão chamado de planeta água, a maior parte dessa água é salgada. E nós usamos água salgada para beber? Não. É preciso tecnologia para dessalinizar a água. A água potável, ela não pode conter sal, então nós não consumimos a água do mar. Qual que é a água disponível, então, para o nosso consumo? Dentro dessa pequena parte que a gente chama de água doce, a maior parte da água doce, cerca de 70%, estão nas geleiras e nas neves eternas, que são aqueles cumes de montanhas muito altas, água que está gelada no Polo Norte, no Polo Sul. Ou seja, essa água ela não está disponível para o nosso consumo. A água que está dentro do nosso consumo, que é a água que a gente pode utilizar, é cerca de menos de 1%, que são os rios e lagos. Então, quando a gente pensa assim, nós temos muita água no nosso planeta, realmente temos, mas própria para o consumo é a menor parcela dessa parte. Então, é por esse motivo que a gente pensa em economia de água. Quando a gente pensa em economia de água, cada um precisa dar a sua contribuição. É claro que o poder público também tem a sua parcela, as empresas, as indústrias, a agricultura, deve sempre repensar a sua prática para economizar água e ser um manejo sustentável. Mas nós, nas nossas casas e no nosso dia a dia, nós também podemos contribuir. Como, professora Isabela? Essas são algumas dicas. Por exemplo, durante o banho, no máximo 5 minutos são suficientes para um bom banho. Então, se você vai utilizar a água para você molhar, quando você está ensaboando o seu corpo, desligue a água. Use a água de novo apenas para enxaguar. Outra dica, torneiras. Feche enquanto escova os dentes ou faz a barba. Pessoal, vamos lembrar de sempre fechar a torneira quando escovar os dentes. Água de chuva, utilizar para molhar o jardim e lavar o quintal.
Então, essa dica é muito interessante, porque tem pessoas que quando chove, coloca bacias, né, para poder coletar essa água da chuva e utilizar essa água para poder molhar plantas, ou então lavar o terreiro, ou então colocar na máquina de lavar. Uma outra dica para lavar louças: deixar de molho com água e sabão antes de lavar. Então, se você pega as suas vasilhas, coloca tudo de molho, aí depois você ensaboa e no final você enxágua. Calçada: preferir varrer ao invés de lavar. Pessoal, quantas vezes vocês já viram pessoas lavando a calçada com a mangueira? Essa prática ela tem que ser evitada porque ela usa muita água. Então vamos ficar atentos nessa questão. Vaso sanitário: não aperte a descarga por mais tempo que o necessário. Então, numa descarga, ela consome muita água. Dependendo, né, se você ficar muito tempo apertando, mais água vai sendo utilizada e às vezes não é tão necessário. Então, ficar atento ao uso da descarga. Estação de tratamento de água. Bom, a gente já estudou nas nossas aulas passadas um pouco sobre o ciclo da água. A água, então, ela vai retornando para o ambiente. Mas, se a gente tem água poluída, principalmente por estação de esgoto, e os nossos rios recebem esgoto, se eles ficarem recebendo esgoto eternamente, em pouco tempo nós iremos ter todas as nossas águas poluídas e dessa forma não ter água potável disponível para o nosso consumo. Então, uma das alternativas é tratar a nossa água que vem dos rios e também tratar a água de esgoto. Então, nessa imagem, nós estamos falando do tratamento de água. Então, se a gente tem água numa represa, ela não pode ser direcionada para as nossas casas diretamente. Ela precisa de um processo de tratamento. Então, o primeiro processo é a captação dessa água. O que é a captação? É trazer essa água para o primeiro compartimento. Então, nesse primeiro compartimento, a água vai ser recebida, vai ser captada e vai passar para o segundo. Nesse segundo, vai acontecer uma fase chamada de floculação. O que é a floculação? É formar flocos ou grumos, né? Ou amontoados de sujeira. Aí, eu tenho aqui essa estrutura, ela vai rodando com essa sujeira e essa sujeira acaba ficando acumulada nesse tanque, formando flocos. E passa para a próxima etapa a água sem esses flocos de sujeira. Por isso que essa fase chama de floculação. Nessa terceira etapa, o que vai acontecer? Alguma sujeira, né, alguma partícula que ainda tiver na água, a tendência dela é descer para o fundo do tanque. Isso a gente chama de decantação, tá? Esse processo de quando você coloca, por exemplo, uma serragem numa água, aí aos pouquinhos essa serragem ela vai caindo lá para o fundo da água. Isso a gente chama de decantação. Então, essas impurezas ficam no fundo e a parte que não tem a impureza, ela passa para a próxima etapa do tratamento da água. E a próxima etapa a gente vai chamar de filtração. Filtração e depois vai ter uma fase que vai adicionar cloro e flúor. Por que eles são importantes? Porque eles vão fazer a desinfecção da água, eliminando boa parte dos micro-organismos. Terminado todas essas etapas, a água vai ser armazenada nesse reservatório de água e a partir daí sim
distribuída para as nossas casas. Assim, a gente consegue receber a água tratada. Nessa imagem, o que a gente observa? A gente observa que a água, né, ela foi captada de um rio, de uma barragem, e passou por uma estação de tratamento de água que a gente chama ETA. A sigla ETA significa Estação de Tratamento de Água. Essa estação de tratamento de água faz todas as etapas que a gente acabou de falar e depois ela vai distribuir para as nossas casas que estão na cidade, certo? Então, observe o exemplo aqui dessa casa. Essa casa vai utilizar a água. A descarga, a água da pia, ela vai então ser captada pelo esgoto. O esgoto, ele precisa ser tratado. Quem trata o esgoto? A estação de tratamento de esgoto. Quando termina esse processo, a água que acabou de ser tratada do esgoto, ela vai direto para as nossas casas? Não. Ela retorna para o rio. Nesse retorno, essa água fica um pouco no ambiente, depois do rio ela passa para a estação de tratamento de água e esse todo é o ciclo do tratamento de água. O que é tão importante nesse ciclo? O que seria ideal, né, que fosse dessa forma? Que a gente não jogasse essa água de esgoto diretamente nos rios. Que antes dessa água chegar no rio, eu tivesse uma estação de tratamento de esgoto para depois eu poder trazer essa água de volta para o rio. Isso seria a sustentabilidade e o ideal, né, na nossa visão de mundo sustentável. Qual que é a importância das florestas no ciclo da água? Gente, as florestas são tão importantes porque quando não existe vegetais na margem dos rios, quando chove, parte da chuva carrega um pouco de terra. Essa terra vai sendo carregada e levando para o fundo do rio. Esse processo de levar terra para o fundo do rio é chamado assoreamento. Então, sem cobertura vegetal, a gente passa por esse processo de assoreamento. Mas, quando a gente tem cobertura vegetal, o rio flui. Por quê? A cobertura vegetal ela consegue absorver a água do solo. Ela consegue trazer sustentabilidade para o ambiente. As raízes mantêm a terra firme e a vegetação filtra a água da chuva. Os impactos ambientais causados pela retirada da cobertura vegetal. Então, a falta de chuva não é a única responsável pela crise de água no Brasil. A retirada da cobertura vegetal do solo, agravada por atividades como agronegócio ou mineração, contribui para reduzir ainda mais a disponibilidade da água nas nossas torneiras. Então, quando a gente começa a desmatar, os processos de assoreamento, né, que é levar terra para o fundo do rio, ele começa a ser acelerado e isso vai acabando com os nossos rios. No Cerrado, onde estão as nascentes das principais bacias hidrográficas da América do Sul, incluindo do Rio São Francisco, que quase desapareceu com a seca, a situação é alarmante. A área devastada no segundo maior bioma brasileiro chega a quase 1,5 milhão de metros quadrados, em torno de 75%. Com isso, a água da chuva deixa de ser absorvida pela vegetação e não chega aos aquíferos. Um ponto importante, por que a gente tem enchente nas cidades?
A enchente é causada principalmente porque a gente retira a cobertura vegetal das nossas cidades. Observa, no lugar onde a gente tem vegetação, a água ela é absorvida pelo solo. Um lugar onde não tem vegetação, como a água não é absorvida, ela vai circular aqui no asfalto e vai se acumular nos pontos mais baixos, aonde a chuva empoça e aonde a gente tem as enchentes. Então, qual que é a relação das plantas com o ciclo da água? Vamos fazer um experimento simples. O nosso material que nós vamos precisar é uma planta, um plástico, né? E uma gominha para amarrar o plástico, ou se você quiser dar um nozinho, também pode. A gente pode deixar no período da manhã ou de um dia para o outro e observar qual que é o comportamento da planta. Então, quando eu coloquei esse saquinho na planta ontem, o que estava acontecendo, né? O saquinho estava seco, a gente não observava nada no saquinho, era o saquinho e a planta. Hoje de manhã, o que eu posso observar? Que aqui, ó, no meu saquinho, eu tenho umas gotinhas de água. Essas gotinhas de água, de onde que elas vieram? Elas vieram de um processo que as plantas fazem chamado evapotranspiração. Então, quando as plantas transpiram, elas perdem água para o ambiente. Esse processo de evapotranspiração que acontece lá na floresta amazônica, por exemplo, é o que causa nossas chuvas aqui no Sudeste. Então, esse é um processo muito importante. Então, as plantas liberam água pelas folhas em um processo conhecido como evapotranspiração e as gotículas de água se condensam na superfície do plástico. Então, vamos para as nossas atividades. Como que a gente pode evitar o consumismo? A gente pode evitar o consumismo fazendo compras inteligentes e também reutilizando aquilo que a gente já tem, principalmente aquilo que a gente chama de lixo. Muitas vezes nós podemos reutilizar. Quais são os estados físicos da água? Os estados físicos da água são o estado sólido, o líquido e o gasoso. Acredita-se que o consumo de água potável no planeta, associado ao desperdício desse recurso, poderá afetar a sobrevivência do planeta. Marque com X a alternativa que descreve uma atitude que contribui para esse problema ambiental. Então, a gente quer uma alternativa que vai tratar de um problema ambiental. Então, fechar o registro enquanto sem sabão no banho é uma coisa legal, não é um problema ambiental. Reutilizar a água usada na máquina de lavar para limpar a casa também é legal. Separar o óleo de cozinha usado em garrafas plásticas, destinando-a para coletas específicas, muito legal também. Agora, utilizar a água potável para lavar o carro da família, isso não pode acontecer. Isso gera um problema ambiental. Bom, na nossa aula de hoje, nós aprendemos a importância da cobertura vegetal para a manutenção do ciclo da água, a conservação dos solos, dos cursos de água e da qualidade do ar, e os processos do tratamento de água. Essas foram as referências do nosso trabalho. Um abraço para vocês, bons estudos. Se tiver dúvida, manda pra gente e até a nossa próxima aula.